conversas virtuais. Eu estou vendo que a doutora Vanessa já se encontra no recinto. Só um instantinho, doutora Vanessa, vou só fixar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Pronto. Muitíssimo bem-vindos a todos. Deixa eu puxar aqui, doutora Vanessa. Nós. Opa! Boa noite. Boa noite, doutora Vanessa. Seja muitíssimo bem-vinda. Sempre uma satisfação, né, conversar com você. Porque sempre que a gente conversa, o tema é gestão de conflitos, mediação e cultura da paz, enfim. É um tema realmente muito bom de se conversar, né? E aí eu primeiro agradecer a sua disponibilidade, né? Você continua agora no espaço virtual, né? Dando as aulas e tal. Inclusive vai ser um dos pontos que a gente vai conversar. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado e eu abro espaço para as suas considerações iniciais. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda que seja online. Meu áudio está conseguindo chegar aí para vocês? Porque eu acho que... eu tô lhe ouvindo bem. Pronto. Agradecer primeiro o convite pela live. Você aí se firmou na internet, no Instagram, nas redes sociais, com essa referência em trazer conteúdos bem bacanas sobre mediação, sobre direito de família. Agradecer também quem já chegou por aqui. Marcela. Doutora Marcela, professor, já vi a doutora Marcela, já vi o professor Tabosa. Professor Tabosa, Cristiano também, meu colega de trabalho. Bom, que nós a temos doutora Marcela também lá da Paraíba. Mas vamos nós. Bom, então, o tema que a gente vai tratar hoje é sobre conversas virtuais e como gerar confiança nesses diálogos virtuais. Tá aqui, doutora Marcela, esposa do doutor Tabosa. Primeiro vou cumprimentar aqui todo mundo. Karina. Que bom. Legal. Que bom que vocês estão aqui. Léa, meu amorzinho. Minha colega amiga de mestrado também. Opa. Pois então, quando nós conversamos, né, digo, não, vou convidar a doutora Vanessa para a gente fazer mais uma live, e aí você me sugeriu essa temática, né, e eu de pronto, né, achei super interessante, porque realmente, por conta da quarentena, do confinamento, as formas de nós, né, nos comunicarmos mudaram, né, porque eles, salvo quem realmente está no seu convívio diário, mas as pessoas com quem você não pode, né, conviver nesse momento estão se relacionando através das tecnologias, né? Seja WhatsApp, seja e-mail, enfim. E aí é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Como tratar, como abordar, né, do ponto de vista da negociação, da mediação, enfim, gerar essa confiança nas conversas virtuais, né? Então, deixei aberto para as suas considerações iniciais sobre o tema. Tá, então vamos lá. Essa pandemia, né, o coronavírus, ela trouxe uma série de questões, ninguém estava esperando por isso, apesar dos cientistas já estudarem as possibilidades de acontecer algo como isso, mas assim, de fato, as estatísticas, né, a probabilidade disso acontecer existia, mas em espaços bem reduzidos, como aconteceram outros problemas, né? Por exemplo, o Ebola na África, mas ficaram concentrados e não nesse aspecto assim que foi e que está sendo e afetando todo mundo, que aí trouxe o isolamento social, todo mundo teve que se retirar do espaço do convívio social, ficar em casa, seja se você tinha um trabalho e precisava fazer isso fora, também precisou adaptar isso para sua rotina em casa.
crianças, adolescentes e nós mesmos adultos, enquanto estudantes, também tivemos esse desafio de nos adaptarmos, né, e fazer isso em casa também. Quem já tinha uma experiência nisso, se adapta melhor. Quem não tem, está enfrentando desafios, ainda não conseguiu, de fato, entender como é que funciona isso. E são desafios. Eu também sou professora numa faculdade no Maranhão, e assim, nem todos os alunos, por exemplo, estão no mesmo nível. Tem alunos que já têm mais facilidade com o uso das tecnologias e outros não. E isso vai gerando mais incertezas, mais inseguranças, e necessariamente essas instabilidades vão causar mais conflitos. De forma que esse isolamento que você passa a ficar mais tempo em casa, não romper os seus vínculos sociais, os relacionamentos que você tenha, seja com filhos, seja com chefe, seja com seus funcionários e nas mais diversas, seja com seu empregado, seja com quem for, com seus amigos, nos mais diversos contextos a gente nos relaciona. E o que aconteceu com esses relacionamentos? Eles estão aí no espaço, numa bolha, esperando passar o coronavírus. O que está acontecendo? E aí a gente vê uma série de reinvenções. O Elton, por exemplo, já fazia lives antes do coronavírus. Já tinha essa prática. Então, assim, certamente que uma adaptação para ele foi mais fácil, entre aspas, do que para quem nunca teve uma habilidade de fazer isso. E aí a gente agora vê uma reinvenção na música, por exemplo, os artistas fazendo shows pela internet, isso gerando outras relações, e as relações comerciais como é que ficam, questões de propaganda e uma série de questões que vão acontecer. E os nossos relacionamentos mais diretos, por exemplo, seja com nossos chefes, seja com amigos, irmãos, filhos, famílias, pai ou mãe que estão separados de seus filhos, ou nós, alguns separados de seus pais, porque são mais velhos. Como é que esses relacionamentos estão com o uso das redes sociais? E aí, por isso, o tema da nossa conversa hoje é sobre a confiança. Como gerar confiança, como engajar as pessoas no diálogo e como fazer isso de uma forma autêntica, em que você é você mesmo, você não vai assumir um personagem, você simplesmente não mudou do dia para a noite, você está num processo de mudança, e como é que isso vai ser feito é a nossa conversa de hoje. E aí eu espero que nesse diálogo que eu vou ter aqui com o Elton, e que vocês estão nos assistindo aí nos mais diversos lugares, Maiara, minha amiga, também chega aqui, um abraço, nos mais diversos lugares, que isso também sirva para mostrar como é o que eu vou tentar fazer aqui com o Elton, como seria esse diálogo virtual para gerar confiança, para gerar uma conversa genuína, e isso gerar conexão e sucesso nas negociações que as pessoas fazem, nas mediações, quem é mediador, e nas suas próprias vidas pessoais, porque todos esses estudos, todos esses conceitos, eles só servem mesmo quando você utiliza isso na sua vida. E aí já tem uma caminhada estudando sobre isso, e de fato, se você não utiliza isso para você na sua vida, não vai fazer muita diferença no seu relacionamento com o outro, não. Vai ficar faltando alguma coisa se você não consegue colocar isso em prática. E aí, atrás de você, eu lembro quando você tirou a foto do teu espaço, você mostrou o livro Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Tá ali no cantinho, né? Porque... Tá aí no cantinho, né? Pronto. Depois, se quiser mostrar aqui os meninos, essa é uma obra que depois vocês podem procurar, tá à disposição na internet. Inclusive, acho que para baixar não tenho muita certeza, mas não é um valor tão alto. É um livro que fala como negociar com você mesmo. E negociar com você mesmo, na proposta do autor William Ury, fala sobre escutar-se. Esse processo em que você vai escutar-se, como é seu processo de escuta para encontrar o seu sim interior. E aí a gente eu queria... vai a conversa. Oi.
Eu queria só, alguns já vi passando aí, o Júnior, meu primo, o Wagner, colega de TJ lá em Caxias, o Bruno, trabalha com a gente lá na Vara de Família, Roberto, brother, primo lá de Brasília, olha que legal, doutora Alessandra, dos familiaristas, né, um grupo que a gente tem para tratar de família, enfim. Aproveita, galera, e dá uma clicada aí no coraçãozinho, né, eu descobri um dia desse, apesar de eu fazer live há algum tempo, eu descobri há pouco tempo que tem aquele coraçãozinho que a gente vai clicando e vai avisando para as outras pessoas, né? Então, dá uma clicada aí para avisar, porque a conversa vai ser realmente interessante. Quer dizer que o coração tá... Esse coraçãozinho, quando a gente está assistindo a live, ó, alguém tá clicando aí, tá subindo, né? Isso aí é para chamar, para avisar para a galera que a gente está conversando aqui. Vivendo e aí, Vanessa, eu queria te saber, obviamente, né, como a gente falou, você pontuou também, essas relações, o sinal da Vanessa está um pouco... Tá me ouvindo, Vanessa? Estou, perfeito. Tua imagem está congelando. A tua imagem está congelando, a gente também, uma das interferências, né, dessa quarentena é isso, né? É live para todo lado, é muita gente acessando a internet, se não seja fazendo live, é estar usando a internet, então a tendência de congelar, cair, mas fica desde já avisado, se cair ou eu ou você, a gente recomeça. Então, vamos lá. Então, essa situação mudou, né? Isso aí é fato, alguém colocou aqui, nós não seremos mais os mesmos, né? Depois disso aqui. E isso tem reflexos diretos nas relações. A gente pode começar pontuando o quê? Nas relações familiares, como é que está esse trato, essa conversa, esse zap, esse home. Você quer começar por aí? Podemos, sim. Então, Fique à vontade. dentro dessa perspectiva das relações familiares, mudou não só nossas relações com o outro, o externo, quanto com as pessoas que estão vivendo esse confinamento com você, né? E é um momento de incerteza, de muita informação. O mundo nunca produziu tanta informação quanto nós temos hoje. Nós temos tanta informação chega até nós que a gente não dá conta. Por exemplo, essas lives, né? Tantas lives acontecendo e gera aquela ansiedade, eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo. Então, as pessoas que estão aqui conosco, muito obrigada pela atenção de vocês, porque a atenção no mundo de hoje é muito preciosa. Muito obrigada por vocês estarem aqui, nos ouvindo, nos escutando. Isso já demonstra que a gente conseguiu captar a atenção dessas 10 pessoas, por exemplo, que estão aqui dentro de diversas coisas que elas poderiam estar fazendo dentro dos seus contextos internos, familiares ou navegando pelas redes sociais. Então, a gente tem muito conhecimento, o conhecimento está chegando muito, é muita ambiguidade, a gente não sabe muito bem o que é que acontece, é muita complexidade, é muita incerteza que o Covid-19 trouxe para as relações, e isso vai desaguar nos relacionamentos. Os relacionamentos, eles podem surgir conflitos daí, tendo em vista as insatisfações que vão ter nesses relacionamentos, que são geradas, muitas vezes, por diferenças de perceberem o mesmo objeto. Então, determinadas situações, objetos, questões que no seu dia a dia não eram tão... que você preferia relevar, que não eram tão importantes, agora com a convivência em que você precisa dialogar com o outro, dividir o mesmo espaço, e aí vocês começam a perceber que percebem coisas diferentes sobre coisas que antes você, porventura, nem dava tanta importância, ou ele ou ela não dava tanta importância, e aí começam a surgir conflitos por conta disso, dos mais diversos. E aí, só para, por exemplo, de um dia a dia, sei lá, divisão de tarefas, de quem auxilia o filho na escola, de espaço dentro de casa, porque ninguém estava preparado para isso, ninguém se preparou para esse momento. Então, muitos não têm espaço para fazer lives em casa, ou para estudar em casa, ou para dar aulas em casa. Então, assim, todo mundo está passando por essa situação de uma forma diferente, porque ninguém estava, de fato, preparado para isso. E aí, quando você não está preparado para alguma coisa, vem essa sensação de culpa. Deveria ter me preparado melhor, deveria ter me atualizado, deveria ter feito os cursos, e agora os cursos estão vindo e eu não estou dando conta de fazer tudo. Ansiedade, medo. E isso,
para as relações, trazem consequências ruins, né? Consequências devastadoras. E essa perspectiva é interessantíssima, Vanessa, porque realmente ninguém, você percebe o quão despreparado você está, é quando uma situação dessa acontece, né? Porque tu tá ali, eu estava ali, trabalho, tudo, produzindo, aí eu fazia live aqui na sala de casa, né, e tal. E isso chegou, eu gravava meus vídeos no Desatando Nó lá no fórum, no meu horário de almoço, né? Então, assim, chegou tudo de uma vez, e aí eu até brinquei, né? Eu peguei um canto aqui do quarto da minha filha, fiz esse cantinho aqui e tal, e ela começou o homeschooling, eu acho que é assim que fala, né? E aí ela tá fazendo aqui, hoje ela assistiu a primeira aula e não quis mais nem sair, eu precisava trabalhar, ela ocupou a cadeira e não queria mais sair de jeito nenhum. Então isso é complicado, a gente só percebe isso quando vivencia, né? Realmente, e aí, vamos lá, como é que a gente, qual a tua perspectiva, assim, qual é a tua impressão disso sobre os relacionamentos, que isso está impactando mais diretamente, qual é a perspectiva, você que tem, que é uma estudiosa, né, na área, fera nesse assunto, qual a impressão que tu tens desse dia a dia, do que a gente está vivenciando nos relacionamentos, por exemplo, familiares, de trabalho, né? Porque, como você disse, você está dando aula, você está interagindo com seus alunos, qual é a tua percepção geral em relação desse momento em relação aos relacionamentos? Bom, é um processo de mudança, né? Assim, não tem como você fechar um diagnóstico para essa situação, porque de fato nós estamos vivenciando esse processo, nós somos cobaias dessa própria experiência de vida biológica, social, e assim, até o nosso olhar, ele fica um pouco ou muito influenciado quando você é a sua experiência, né? Quando você e aí você vai trazer para sua observação muitos dos elementos da sua história de vida, da sua experiência de vida, dos seus conhecimentos. De fato, todos os relacionamentos, eles estão afetados, seja para o bem, seja para o mal. Para o mal, assim, colocando uma questão do distanciamento, das pessoas realmente se distanciando, rompendo vínculos. Por exemplo, lá na China, na província, assim que realmente ficou permitido que as pessoas voltassem a conviver, aumentou o número de divórcios. É um dado, é uma estatística que... O que isso mostra para as pessoas? Que a convivência, o relacionamento que muitas vezes não estava acontecendo, de rotina de casal, por conta do dia a dia, dos compromissos, ou é preferível deixar para lá, não vou enfrentar essas questões, acabaram que um confinamento, uma convivência que não acontecia, não fluía bem antes, acabou agora escancarada. Olha, de fato, agora não dá mais. E aí, que a gente vai ter que repensar o projeto de família diferente agora. Se tinham filhos, por exemplo, como é que vai ser essa convivência daqui para frente? E agora, quem tomou essa decisão de se separar e não consegue, por conta da convivência, vai fazer como? Vai dividir, vai para onde? Tem onde para onde ir? Pode que estão acontecendo. Não justifica, mas a violência doméstica também aumentou os índices de violência doméstica, do alcoolismo, uso de drogas, enfim. Uma série de questões que impactam diretamente os relacionamentos, porque as pessoas não estão preparadas. Embora o Fórum Econômico Mundial já falasse isso em 2015, a Organização das Nações Unidas dissesse que para o mercado de trabalho em 2020, para o século XXI, você precisa desenvolver habilidades ligadas ao relacionamento interpessoal, à inteligência emocional, mas de fato, assim, poucos estão preparados realmente para vivenciar esse momento, que não é fácil, naturalmente, e isso vai impactar nos mais diversos contextos de aplicação. Mas isso principalmente porque influencia você, né? Dentro do que você, sua visão de mundo, do que você enxerga como o que é nessa lógica binária do que é certo e o que é errado, e isso impacta diretamente nos seus relacionamentos, porque o outro tem uma outra perspectiva do que é certo e do que é errado, o seu chefe
entende que é diferente a forma de que você deveria estar trabalhando, você entende que seus filhos deveriam estar estudando de outra forma, seus professores, enfim, a sociedade, os políticos, a economia, os empresários, todo mundo enxerga esse contexto de uma forma diferente, está vivenciando de uma forma diferente, e isso vai impactar em tudo. Não tem como a gente, assim, desde as relações familiares até a compra de verduras, por exemplo, do entregador que entrega comida, está impactado pelo Covid, os relacionamentos. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, uma questão interessante. Olha só, você é mediadora experientíssima, trabalha em Jesus, que faz as mediações, enfim. Eu atuo como conciliadora na vara de família. E eu queria saber de você como, para mim está sendo uma experiência totalmente inovadora, diferente, né? Porque eu estou 24 horas com minha filha, minha esposa continua trabalhando, ela trabalha no hospital, então ela sai de manhã, volta à tarde, e eu estou... E tem todo... Aí eu estava pensando aqui, Vanessa, poxa, a gente, enquanto profissional, que trabalha nessa questão da gestão de conflitos, mas dos conflitos alheios. Olha que loucura. A gente está lá de manhã, passa no expediente, está tentando resolver os problemas familiares dos outros. E aí, agora a gente está inserido nesse contexto, né? Não sei, é meio doido. Como é que tu tá imaginando, tá lidando com isso aí? Olha, assim, uma pergunta bem interessante, assim, e aí, o que a mediação está me ajudando, né? Seria isso? Eu entendi corretamente a pergunta? Assim, me passou aqui, né? Porque, lógico, né? Você tem, uma coisa é você, é inegável, uma coisa é você estar com o olhar de fora, trabalhando o conflito de outros, e outra coisa é você, nas relações interpessoais suas, os conflitos, né? Existem, então, pode ser, como é que você está lidando com isso na tranquilidade, né? Poxa, estou aqui mais tempo com... Porque não tem jeito, como você me falou há pouco, não... as pessoas, lá na China os divórcios aumentaram, as pessoas, os casais estão convivendo mais, os filhos, enfim, tem toda essa dinâmica que é inusitada, né? É inédita para a gente. E qual é a sua perspectiva enquanto mediadora de conflitos, dos conflitos alheios, como é que está trazendo isso para ti? É desafiante, existem os conflitos, existem dos mais diversos e, assim, coisas que você, como eu estava falando, né, nessa perspectiva do outro, coisas que você muitas vezes nem sabia que aconteciam dentro da sua casa, por exemplo, de rotinas. Você começa a perceber, olha, aqui tem uma rotina que acontece da planta, por exemplo, que alguém precisa ir lá colocar água na planta, como é que ela vai sobreviver, essa distribuição de tarefas, o uso de internet, o tempo que você passa em celular, como é que você planeja essa rotina, isso naturalmente é um caldeirão de conflitos. E a minha experiência como mediador, o que me traz é uma experiência de aprender com as negociações anteriores para fortalecer uma musculatura. É isso. É como se você fizesse uma atividade física e no primeiro dia da atividade física você fica todo dolorido. Dói bastante. Você pensa, eu vou desistir da academia. Eu mesmo já comecei toda segunda-feira vários projetos de atividade física. Mas com a medida que você tem um esforço, tem um empenho, aquilo começa a ficar mais natural, aquilo começa a te fortalecer, você tem uma musculatura mais forte para as questões em que você está envolvido. Então, por exemplo, determinadas questões na minha convivência com meu esposo, e aí eu percebo que eu me comuniquei de uma forma violenta, como aqui a Maria Cláudia disse, um beijo. E aí eu posso fazer essa comunicação violenta de fato, posso estar trazendo numa perspectiva para agredir o outro, e aí, não, peraí, eu não me expressei bem, então deixa eu fazer isso de uma forma diferente, deixa eu utilizar os elementos da comunicação não violenta, deixa eu expressar o que realmente eu gostaria. Então, simplesmente, ao invés de criticar a atitude do outro, deixa eu trazer essa fala para mim. Então, por exemplo, uma situação. Meu esposo usa muito celular, muitas redes sociais, ele está o tempo todo conectado com tecnologia. Então eu chego, já fiz uma fala assim, por exemplo, tu tá o tempo todo com isso.
tá bom, chega. E aí ele ficou assim, não esperava que eu fosse fazer essa fala. Mas como assim? Tipo, eu não tenho teu apoio para estar fazendo isso? E aí eu percebi, né, que tinha magoado e falei, não, então, peraí. Olha, o que eu tô querendo te dizer é que eu gostaria mais que você estivesse comigo aqui nesse momento. Ele, tá bom, entendeu, deixou lá o celular de lado e foi... Eu nem lembro o que era muito bem, se era assistir um filme, e aí acabou que... Então, assim, você precisa expressar os seus sentimentos, utilizar, falar em primeira pessoa, ao invés da crítica, de apontar o dedo na cara do outro, dizer, você tem que fazer isso, você está errado. Traz para o eu como você se sente e o que você gostaria que o outro fizesse. E aí, se ele vai atender ou não, ou se ele pensa diferente, aí vai ser uma outra questão, mas você coloca na mesa isso. E não fica esperando que o outro adivinhe, porque de fato ninguém tem esse poder, né? Eu fico imaginando aqui, até sorri quando você falou da história aí do seu esposo né, na tecnologia e tal, eu fico imaginando como é que deve ser um diálogo entre vocês, porque são duas pessoas, né, dois craques na gestão de conflito, na mediação. Eu fico imaginando, deve ser, olha, vamos lá, agora é sua vez. Deve ser sensacional. Mas assim, acontece, as pessoas brigam, por mais, né, pacificadoras, brigam no sentido de divergem, né, não necessariamente brigam. Divergem, exato. E assim, você trouxe um ponto que é interessantíssimo. Como é que duas pessoas que são mediadoras, vamos dizer assim, que estudam conflitos, como é a convivência assim? Como é que faz? Quanto mais tempo, e aí quem tem essa convivência de relacionamento, de marido e mulher, enfim, sem discussões de gênero, mas quem tem uma convivência de casal sabe que quanto mais tempo de convivência que você tem com a pessoa, menos você fala. Mais o teu olhar comunica. Você precisa de menos palavras para comunicar algumas coisas. Então, basta um olhar, aquele olhar reprovador, que é muito pior às vezes do que 1000 palavras. Então, assim, isso é comunicação. O que a gente está trazendo aqui, né, nessa live é mostrando assim como é que a comunicação pode ser feita. E a comunicação tem um estudo do Albert Mehrabian, que de 1980 alguma coisa, ele é um psicólogo, e ele disse que na comunicação, a comunicação tem peso 8% para as palavras. Então, assim, a gente já tem mais ou menos 30 minutos de conversa. Então, nesses 30 minutos de conversa, o peso das palavras que eu escolhi, das que o Elton escolheu, teve 8% de impacto nesse diálogo. 37% é a minha entonação de voz, se eu estou falando mais alto, se eu estou falando mais baixo, que é essa comunicação paraverbal. E 55% é a comunicação não verbal. Então, vocês estão aí nos olhando e sabendo se o que eu estou falando realmente tem uma congruência. Se a minha fala, se a minha entonação de voz tem uma congruência com a minha postura corporal. E aí vocês estão vendo, eu acho, da cabeça para cima, né? E assim vocês acabam tudo que você corporal. E aí avaliam cabelo, avalia brinco, avalia óculos, avalia maquiagem, olha para o Elton e vê o que ele tem atrás dele. Isso fala muito sobre a pessoa. Ele aí já nos colocou uma questão que, olha, arrumei aqui um cantinho no quarto da minha filha, então é algo que é muito especial para ele, né? E aqui atrás de mim revela alguma coisa sobre mim. Bom, enfim, a nossa comunicação, então, esse peso que nós temos para a comunicação não verbal, que é muito importante, que é o que realmente a gente olha e vê se tem congruência com a fala de que alguém está dizendo, está ficando prejudicada com a nossa comunicação pelas redes sociais. Porque aqui, por exemplo, vocês não estão vendo como eu estou de cabeça do pescoço para baixo. E numa relação com trocas pessoais, vocês estariam vendo, assim, de fato, como é que está o meu gestual, se eu sou uma pessoa que utiliza muitas mãos para conversar, por exemplo. Eu sou uma pessoa que utiliza muitas mãos para conversar. Eu estou aqui fazendo altas coisas, mas vocês não estão vendo. Então, é uma série de elementos que, se 55% de uma comunicação, o peso, tá? Na comunicação não verbal, como é que, então, essas conversas virtuais podem
gerar essa confiança? Como é que a gente vai realmente acreditar no que o outro está trazendo? E aí, assim, o ponto para essa nossa conversa é dizer, então, como é que a gente pode, diante desse cenário de uso de tecnologias, que a gente precisa se comunicar, o ser humano precisa se comunicar, as suas relações elas só existem se existem comunicação, e aí a comunicação por um olhar, a comunicação pelas palavras, pela entonação de voz, as comunicações agora estão nos espaços de WhatsApp, da rede social, em que você manda emojis, manda mensagens, manda... E a pessoa não vê como é que você realmente está. Você coloca lá um ok, sim ou não, mas a sua expressão corporal é totalmente diferente. Se, por exemplo, o Elton me dissesse, e aí, você está gostando disso? E eu dissesse sim, e fizesse não com a cabeça, certamente vocês acreditariam no meu não que eu fiz com a cabeça. E aí, tá gostando? Tô. Se fosse assim, um tom bem devagarzinho, um tom murchinho, vocês iriam perceber também uma incongruência nessa fala. Então, como as nossas comunicações estão acontecendo disso. Já haviam estudos antes, por exemplo, de crianças sendo diagnosticadas com autismo por conta desse olhar da mãe que perdeu por conta do uso do celular. E agora, coloca isso em grande profusão. E aí você tem, por exemplo, amigos, parentes, outras pessoas reclamando, você não me dá mais atenção, você não fala mais comigo, cadê suas mensagens? E uma série de questões. E como gerar, então, esse vínculo, como conectar as pessoas? Diante desse contexto, a melhor forma é essa conversa aqui, em que eu olho para o olho do Elton, o Elton olha para o meu olho. E vocês estão nos olhando. E isso está comunicando, vocês estão vendo congruência. A gente acredita muito mais assim do que se o meu vídeo não aparecesse nada e só tivesse a minha voz. Dificilmente, assim, vocês ficariam desconfiados e eu não passaria uma imagem de confiança, por exemplo. Então, para as negociações, para as mediações, para as nossas relações pessoais, o uso de vídeo. E aí, cuidado, né, com os vídeos também. Uso de vídeo, mostrar face a face, olhar para a pessoa e aí conversar para ela poder ter aquela congruência da sua comunicação não verbal, com as palavras que você escolhe, sua entonação de voz. Já é um caminho. Vanessa, você tocou num ponto interessante, muito legal. Conversa de zap. Né? Você está conversando no zap? Texto. Então, como você faz uma pergunta, a pessoa responde sim. Aí você fica, mas como é que foi esse sim aí? Aí sabe o que foi que com o tempo eu percebi? Eu falei, galera, é o seguinte, bota uma carinha. Tá? Teu sim foi legal, bota um sim e bota depois um sorrisinho. Né? Porque você não tem como, não tem, obviamente, se é um texto, você não tem como perceber esse gestual, essa sim. É diferente. Sim. Hã? Então tem esse complicador. Deixa eu mandar um abraço aqui que eu vi passando aqui. Doutora Carla, presidente da Comissão de Família da OAB. A gente vai fazer uma live amanhã sobre feminicídio. Ó, show. Show. Doutora Valéria, familiarista. Doutora Rutineia, lá de Caxias. As meninas advogadas do futuro, tá? Fez a live um dia desse, sensacional. Então é bom, a galera tá vindo, tá interagindo. Ó, a doutora Juliana Santana acabou de entrar. Um beijo. Um beijo e abraço. Colega de TJ. E aí, Vanessa, eu te pergunto, como os estudos, né? Todo esse teu arsenal de estudo de mediação, que você domina muitíssimo bem, pode nos ajudar nesse momento que a gente está vivenciando, nessa quarentena, nesse confinamento? Então, e aí eu coloco para vocês, tem muito material disponível na internet. O Elton também vai divulgar para vocês o site dele, que também vai produzir conteúdo nesse sentido sobre mediação de conflitos. Então, tem muito material à disposição. Deixa por final da live.
Posso indicar também para vocês, depois podem me mandar mensagens no privado de alguns autores que eu posso indicar para vocês, que vocês podem pesquisar material também. Assim, leiam, estudem sobre isso. O que a mediação traz para a gente nesse momento? É entender o que é a mediação em si. A mediação nada mais é do que uma negociação em que um terceiro assiste aquelas pessoas, um terceiro neutro, que não tem interesse no conflito daquelas pessoas e vai ajudá-las a identificar os interesses em comum, que elas tenham em comum. Então, imagine, por exemplo, essa cena do Titanic quando colidiu lá com o iceberg. Pensem aí nessa cena. Quando aconteceu? Por que o Titanic bateu? Porque só viu um pedacinho que estava acima do oceano. Não sabia que havia tanto gelo debaixo do oceano. E assim somos nós também. Nós expressamos o que nós queremos. Então, quando a gente fala que quer isso, que quer aquilo, a gente traz isso, as posições, mas a gente não está trazendo que realmente nos levam a querer aquilo que nós manifestamos, quais são os nossos reais interesses. Então, a mediação, ela te traz essa perspectiva de um olhar para cima, de um olhar abrangente, de olhar o todo e perceber que as pessoas podem compreender o mundo de forma diferente e por trás daquilo que elas trazem na sua fala, tem muito de interesse, tem muito daquilo que levam elas a afirmarem e se posicionarem de determinada forma. Então, a mediação traz esse elemento de que você percebe o mundo de forma diferente e que você tem interesses que podem ser comuns ou interesses diferentes. E aí, quando você identifica esses interesses, bom, então, na verdade, a gente sempre esteve falando da mesma coisa. Então, todo mundo aqui queria passar por esse período da quarentena de uma forma harmônica, da melhor forma possível, com menos estresse possível, com menos ansiedade possível. É o que todo mundo está querendo. Mas ninguém está conseguindo se expressar dessa forma. Por que a gente não aprendeu desde cedo a se comunicar dessa forma, a revelar quais são seus reais interesses, ou treinarmos a nossa escuta, a nossa atenção, para identificarmos isso na fala do outro? Então, quando ele está com raiva, quando ele está brigando, quando ele está falando mais alto, quando ele está discutindo, por trás daquilo ali, geralmente, tem uma grande fragilidade, tem uma grande vulnerabilidade que a pessoa está tentando esconder, tem muito medo, tem muita culpa. E aí, o que está por trás disso? É treinar esse olhar. E a gente só treina esse olhar quando você treina a sua escuta. Então, ter confiança nas conversas virtuais, a mediação traz isso. Traz esse poder da escuta, que é o que o mediador, a principal ferramenta do mediador, que é a escuta. Escutar ativamente, escutar de forma genuína, que perceba atrás do que aquela pessoa está falando, o que ela realmente está buscando com aquilo que ela trouxe. É isso. Muito legal. E na sua perspectiva, Vanessa, quais que tu entende assim de mais pontual, quais os desafios nessa modalidade de comunicação? Nessa, né? A gente já falou que não tem, você perde o contato, você perde o olho, mas quais são os maiores desafios que você percebe nesse tipo de comunicação, na comunicação virtual? Então, isso a gente já pontuou, né, essa questão do empobrecimento da linguagem não verbal, que a gente não tem esse passo para ver a congruência, que as pessoas não estão treinadas, não têm habilidades para escutar. E de como trazer a atenção da pessoa para o que você está falando, o estudo das emoções, mas nunca é tarde, você sempre pode começar. E você pode fazer, quando encerrar essa live aqui, por exemplo, você pode ligar para alguém, começar uma chamada de vídeo, se você está mais distante de alguém, ou dentro da sua própria residência. Liga para alguém e aí pergunta para essa pessoa, e aí, me conta como foi teu dia. Porque a gente só explora melhor essas conversas virtuais, elas só vão ser mais ricas, elas só vão gerar mais engajamento, mais conexão, quando você
faz perguntas abertas. E aí, por exemplo, você pode, para gerar conexão, gerar reconhecimento, contar um pouco sobre a sua vida. E aí, conta um desafio que aconteceu com você na semana passada, o que você está passando, e escuta a outra pessoa. Conte mais o que aconteceu com você. Evitem perguntas que comecem com porquê. Perguntas com porquê. Geralmente é como se você estivesse colocando o dedo na cara do outro e ele vai ter que se justificar. E aí o diálogo não vai ser produtivo. Me conta mais, me fala mais sobre isso. Me interessa muito a tua perspectiva. Eu quero entender melhor sobre isso. Me fala mais sobre isso. E aí a Mayara, se eu não estou enganada, ela fez uma pergunta lá atrás sobre nas negociações com os clientes, eu acho. Me corrija se eu tiver entendido errado, Mayara. Inclusive, esse me corrija se eu tiver entendido errado é um marcador da comunicação para que você precisa trazer quando você não compreende o que a outra pessoa está dizendo. E aí, para as negociações, por exemplo, com clientes, você também pode trazer, Mayara, esses elementos da comunicação. E aí, a estrutura do método de mediação, que passa por planejamento. Quando a gente combinou de fazer essa live, eu e o Velton, a gente estabeleceu o horário, quanto tempo no máximo de duração teria, como seria a ordem das falas. Isso é planejamento. As pessoas, elas se cansam muito fácil. Então, a gente já está quase chegando uma hora, tem pessoas que já entraram, que já saíram, outros que permanecem. Bom, e a gente precisa fazer combinados, sejam em reuniões virtuais com clientes, por exemplo, com chefes. Bom, ter agenda de trabalho, porque você só consegue avançar se você tem uma agenda e cumprir esse combinado. Bom, a gente está aqui para discutir esses temas. Ponto A, B e C, a que a mediação traz. Trazer na sua fala também o resumo do que o outro te falou. Bom, se está contando uma historinha A, B, C, D, E, então, pelo que eu entendi, o que você disse foi isso, foi isso, foi isso. Me corrija se eu tiver entendido errado. O que você quer saber de mim é isso, isso, isso. Dá o feedback para as pessoas. Mas isso é habilidade. Isso é treino, isso é músculo. E a gente vai fortalecendo isso. Ninguém começa da noite para o dia. E nem eu, nem o Elton temos a presunção de sermos as pessoas que melhores escutam as outras. Eu tenho certeza que não somos. Pelo Longe contrário. disso. Pelo menos eu estou longe disso. Longe disso, pelo contrário. Nós estamos em constante aperfeiçoamento, querendo melhorar em relação a isso. Mas a grande habilidade que eu acredito que essa pandemia vai trazer de inovação, que na verdade não é inovação, é algo que nós, seres humanos, perdemos um pouco essa capacidade, né? Porque antigamente as tribos se reuniam e você tinha as histórias, as pessoas contavam histórias, e tá tendo um pouco de resgate com isso, com as lives. As pessoas gostam de ouvir histórias, gostam de saber um pouco sobre a vida das outras pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas pensam sobre isso. Então, é o resgate da escuta, é o resgate da comunicação. Por isso que a gente pensou em falar sobre confiança. Porque como é que essa confiança pode acontecer com um celular e uma outra pessoa do outro lado que pode estar em qualquer lugar do mundo? Como é que a gente vai fazer isso? É um desafio. E isso passa necessariamente pela escuta. Como passar? Vai ser como passar a confiança, como transmitir essa confiança que provavelmente olho no olho a gente teria, né? Por toda essa linguagem não verbal, como passar, doutora Vanessa, confiança para quem está do outro lado da telinha, do celular, por exemplo, numa conversa virtual. Se importando, sendo você mesmo e tendo o movimento da empatia, se importando com o outro, compreendendo que cada um passa por esse momento de uma forma diferente. Então, às vezes a pessoa naquele momento não está ainda preparada para ter aquele diálogo. Então você liga e diz, olha, podemos conversar hoje sobre esse assunto? Que dia é melhor para você? É se interessar pela perspectiva do outro. Quando você se interessa pela perspectiva do outro, como ele se sente, quais são os sentimentos dele, pelo que ele está passando, isso gera conexão com as pessoas. As pessoas se sentem incluídas, é um diálogo genuíno. E aí, por exemplo, a conversa começou e não está sendo mais produtivo. Então, olha, posso te ligar em outro momento?
Qual é o melhor horário que você acha que a gente pode retomar essa ligação para a gente discutir pontos tais e tais e tais? Criar confiança nesse ambiente virtual passa por planejamento, planejar como é que vão ser os encontros virtuais, as reuniões virtuais. Hoje está usando muito o Zoom, que é uma ferramenta que os alunos de conferências e reuniões virtuais. E aí, quem que vai falar? Quem quer falar faz como? Levanta a mão para falar? Fazer esses combinados. E as pessoas precisam fazer combinados. Planejar, passo número 1. Entender como é que funciona a ferramenta que você vai utilizar. É importante, isso faz parte do planejamento. E construir essa cultura de confiança passa por escutar. Escutar o que o outro tem a dizer, como você vai captar essa atenção do outro. Pela escuta, entendendo o que o outro traz, quais são os interesses dele, colocando o seu ponto de vista sem apontar dedo. E aí tem uma série de técnicas, de ferramentas da mediação que passam por trazer o resumo na fala, fazer um pequeno resumo do que o outro diz, porque isso permite que ele reflita sobre o que ele falou. Eu não sabia. Inclusive, gera uma emoção nele de escutar o que ele mesmo disse. Na mediação, os mediadores fazem muito isso. Trazem um resumo das falas para que as pessoas percebam o que elas disseram. Será que elas têm realmente noção do que elas disseram? E o resumo é muito importante para isso. Fazer perguntas abertas, evitar o porquê. Me conte mais sobre isso, me fale mais sobre isso. Me interessa o que você pensa sobre isso. Não anular o saber da outra pessoa. Todo mundo tem um conhecimento. Todo mundo sabe de alguma coisa. Então, me interessa o que você pensa sobre isso. Me fala, me conta mais sobre isso. Ter tempo, planejamento. Se a gente combinou 1 hora de live, de meia hora de live, a gente vai encerrar no tempo. Aí é uma série de dicas, assim, do estudo da mediação que a gente traz para esse momento de hoje. Você tocou num ponto interessante, Vanessa, que realmente a gente não está descobrindo nada. A gente está resgatando, né? Aquela coisa eu sou talvez uma geração a mais que você, e eu ainda peguei, né, na minha fase de infância e de adolescência, começo da fase adulta, de brincar, nem tanto de brincar, mas de me reunir. Né? Nós não tínhamos à disposição toda a tecnologia, não, né? Então a gente jogava muito jogo de tabuleiro. Então eu me lembro que eu sentava embaixo de um poste na frente da casa de um amigo meu, era a casa que todo mundo convergia no bairro, e a gente sentava. E era nesse momento, no meio daquele jogo, que a gente tinha essa interação, trocava nossas ideias, sabia como é que tinha sido o dia do outro e tal. E realmente a gente está tendo que resgatar isso, né? Não está se descobrindo, não está se inventando nada, só está trazendo de volta aquilo que a gente realmente deixou de lado um pouco, né? Sim. Muito legal. É uma construção cultural, econômica, de estimular a competitividade, e agora é o resgate da colaboração, de pensar junto, da criatividade, você inovação, focar no que realmente precisa ser resolvido. É um momento assim que todos estamos passando e todos teremos sequelas disso, não. Ninguém se sinta assim, é só comigo que acontece isso. Não, todo mundo em alguma medida está passando por essa situação e está sendo impactado por ela. Então, aí a Marcela está aqui até ressaltando, é realmente demonstrar o interesse do outro, então saber do outro como é que ele se sente nisso, como é que ele passa por isso. E aí as ferramentas digitais, elas pensassem estrategicamente em planejamento, que o ser humano ele tem um nível de atenção que vai caindo ao longo do tempo. Então, ter objetivo, passar a mensagem, estabelecer uma agenda, programar a ordem de fala, e só descobre os interesses do outro quando você pergunta. Perguntas começando abertas, e as perguntas, quanto mais
se interessam pela perspectiva do outro, mais você chama ele para dançar a sua dança. Muito legal. Eu achei interessante a história de evitar o porquê. Soa, parece-me até que uma retórica, né? Você pergunta, por que você fez isso? Você já está. Na mesma pergunta, você está acusando, né? Botando o dedo, o dedo em rixe, né? Ah, por que você fez isso? Não é por quê. Né? Muito sensacional. Doutora Vanessa Amorim. Aí pode trocar o porquê pelo quê, o como, o que te levou a fazer isso, como você imagina que as pessoas veem o reflexo, as consequências do que você fez. Então, assim, levar as pessoas a refletirem sobre o que elas fizeram e se responsabilizar. Responsabilização. E aí, que é essa a chave da mediação, né? O que a mediação quer não é culpar ninguém do que é certo, ninguém está certo, ninguém está errado. Cada um viveu e percebe o mundo de uma forma diferente, mas você precisa entender que as suas escolhas, as suas decisões geram responsabilidades para você. Meus queridos, olha só. Vanessa, o nosso tempo caminha para o fim. Né? Uhum. O Instagram ele tem essa limitação. Eu queria, antes de abrir para suas considerações finais, dizer para todos que estão aqui, né? Quem não sabe ainda, eu estou realmente com um projeto em parceria com um grande jurista aqui do nosso estado, no direito, né? No direito de família e sucessões, o professor Moacir. Então, nós idealizamos e criamos um instituto, que é o Instituto Piauiense de Direito, o IPEDI, tá? E ele vem em uma formatação diferente, né? Como eu gosto de dizer, simples e didática. E a doutora Vanessa, nós conversamos, ela disse que está disposta a nos ajudar nessa empreitada, né? Então, vai ter mediação aí com a doutora Vanessa muito em breve no IPEDI. Então, aguardem, comece a seguir nossas redes, tá? Tem IPEDI, tem Instagram, tem Facebook, tem o site, tá? Em breve o canal do YouTube também a gente já tá começando a afiar, enfim. Vai sair muita coisa boa. E a doutora Vanessa, fico muito feliz por ela ter aceitado o convite de participar dessa empreitada. E com certeza só tem a engrandecer o nosso instituto, tá bom? E aí, diante desse agradecimento, eu abro para as suas considerações finais. Mais uma vez, te agradecendo por esse super papo, por essa disponibilidade de conversar com a gente. Tá. Primeiramente, parabéns, Elton. Eu lembro quando a gente se conheceu em julho do ano passado, né? Já vai fazer um ano. E, assim, já naquele momento de um curso sobre mediação familiar, o Elton já foi... Os professores já conseguem perceber aquele aluno quando ele... Nossa, esse aluno aqui tem um diferencial. Ele percebe o que está acontecendo aqui de uma forma diferente. O conhecimento que ele já tem como servidor do Tribunal Judiciário, trabalhando na área de família. Então, trouxe colocações muito ricas que permitiram certamente o conhecimento dos colegas, nós, enquanto professores, Juliana e Rogério, que nós ministramos esse curso juntos. Então, a partir dali, a gente se conectou. A partir dali, a gente estabeleceu um vínculo e fico muito feliz de saber que agora, já sabia, né? Mas, assim, da divulgação do curso para os meninos, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, dessa plataforma de ensino, de disponibilização de um conteúdo muito rico. Fico bastante grata, honrada de aceitar, de receber o convite, de participar. Quero bastante contribuir com o material que vai ser produzido, com os conteúdos, com as aulas. Assim, conte comigo, conte com todo o meu empenho e que eu puder colocar de todos os conhecimentos que eu acesso e das minhas experiências pessoais, inclusive, que acaba sendo o nosso laboratório de vida, vai estar presente, sim, no material que vai ficar disponível para quem quiser adquirir lá na plataforma, no Instituto. Parabéns, Elton. E certamente é uma caminhada. E você, assim, vislumbrou, pronto, eu tenho essa meta, eu vou atingir, assim, quem eu lhe acompanho desde julho do ano passado, assim, já fico muito feliz
pelos resultados que você tem alcançado, assim, por essas conquistas, e isso é uma conquista. Parabéns mesmo, assim, certamente muitos mais projetos virão a partir desse. Parabéns. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco pela atenção, presença, confiança, porque só estiveram aqui porque confiaram no que a gente tinha para trazer para vocês. Espero que tenhamos contribuído com vocês, que vocês, ao encerrarem aqui a live, levem um pouco disso para suas vidas pessoais. Espero que todos fiquem bem nesse momento de pandemia. Isso vai passar, todos nós estamos passando por isso, está todo mundo no mesmo barco. Então, vamos fazer o que a gente pode fazer e dar conta de fazer nesse momento. É o estudo, é trabalhar as relações interpessoais e desejo que isso tudo passe o mais breve possível e reencontrá-los e encontrá-los, que eu ainda não encontrei, para a gente ter uma troca realmente presencial e aí fechar os 100% lá da comunicação para que ela aconteça na sua forma mais pura e sincera. Vanessa, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quem não, como você falou, não dá para agradecer todo mundo, porque apesar, né, vai passando, mas muito obrigado mesmo por quem disponibilizou um pouco do seu tempo. A concorrência não está fácil. Por exemplo, a gente está conversando agora e está perdendo outras lives que a gente gostaria de estar assistindo. Isso aí, gostaria de assistir. É assim, neste momento está assim. Então, muito obrigado por quem disponibilizou essa hora do seu dia para conversar com a gente. Mais uma vez, gratidão, de verdade. Lembrei aqui de você e o maridão aí conversando como é que deve ser o diálogo de vocês. Deve ser sensacional. Mande um abraço para ele, tá? Tá bom. E muito obrigado mais uma vez. Quem não pôde, vai ficar 24 horas disponível no Story, tá bom? E é isso. Satisfação imensa, muitíssimo obrigado. E mais ainda satisfação em saber que você vai contribuir com o nosso projeto lá no IPEDI, no Instituto Piauiense de Direito. Tá bom? Com certeza. Um beijão para todos, boa semana a todos, muita paz, muita saúde, que as pessoas que vocês amam também fiquem bem. Um beijão. Tchau. Obrigadão, Vanessa. Obrigada, Elton. Tchau. Pode sair? Pode. Então é isso, meus queridos. Foi uma conversa sensacional, muito legal. A Vanessa é fera quando o assunto é mediação. Muito feliz em saber que ela aceitou participar desse nosso projeto. Então segue aí. IPEDI, Instituto Piauiense de Direito, tem Instagram, tem Facebook, tem um site www.ipedi.com.br. Tá? A gente está preparando aí um material, você não tem noção. Tem o professor Cláudio Rei, que vai trabalhar processo civil com a gente, tem a Vanessa, que vai trabalhar a gestão de conflito e mediação. Tem mais gente boa aí que a gente está conversando, vocês não fazem ideia do que vem de bom por aí. Então, se liga, Instituto Piauiense de Direito, tá? A live fica aí salva 24 horas no Story. Muito obrigado a todos que participaram, que assistiram. Quem eu não pude falar, me desculpe. Mas é isso aí. Então a gente vai se ver amanhã. Tá? Tem uma live com a doutora Carla, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Piauí. Nós vamos tratar sobre o feminicídio. Olha só, tá? Temos um caso recente aqui, trágico, e ela, especialista em feminicídio, a gente vai trocar essa ideia amanhã. E quarta-feira, para fechar a semana com o Pacto com Chave de Ouro, tem uma live com a professora Dani Bandeira sobre como o papai mediar o home office e o homeschooling. Eu e vários amigos meus já andei pesquisando, as esposas estão trabalhando normalmente, por questões óbvias, e nós estamos em casa, em home office, e agora em homeschooling, com os filhotes. E aí? Como é que a gente vai mediar isso? Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.